Antes de passar a palavra a você, queria trazer um outro destaque, porque a polícia da Venezuela mantém o cerco à embaixada da Argentina na capital Caracas. Atualmente, 6 integrantes da oposição venezuelana estão na sede diplomática. O local teve energia cortada nesta terça-feira. A campanha da oposição comunicou a situação nas redes sociais e disse, abre aspas, novas patrulhas policiais estão na frente da embaixada da Argentina. O edifício segue sem luz. Denunciamos a hostilidade contra nossos companheiros ali asilados, fecho aspas. Dávila, muitos entendem como um grande plano de Nicolás Maduro, primeiro para vencer as eleições à sua maneira, depois exercer uma pressão fora do comum contra os opositores e podemos colocar, inclusive, representantes diplomáticos de países que não reconhecem o processo eleitoral. Ele usa todo o aparato estatal para pressionar a oposição e, além disso, se utiliza de algumas estratégias para tentar dar um ar de legalidade ao processo eleitoral. E talvez a manifestação pró-Maduro de ontem seja um bom exemplo disso. O problema, Caniato, é que Maduro está rompendo relações diplomáticas com todos os países que não reconhecem o resultado das eleições venezuelanas. Isso significa que ele vai ficar completamente isolado. Ele só vai praticamente ter relações diplomáticas com as ditaduras do mundo, com a Coreia do Norte, com a China, com a Rússia, Nicarágua, Cuba e etc. Mas o resto do mundo, o que ele vai fazer? Se ele levar ferro e fogo que ele já começou a fazer, ele vai ter que expulsar todos os diplomatas de Caracas. E aí, qual é a relação internacional que a Venezuela vai ter? Ela está mais isolada do que nunca. Então, eu entendo que Maduro está indo para um tudo ou nada. E que se o mundo jogar duro, a Venezuela vai virar uma espécie ou de Coreia do Norte, ou haverá um movimento interno, e aí sim nós precisamos dessa cisânia nas Forças Armadas, nas polícias, para que realmente os opositores, aqueles que venceram a eleição, Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, possam finalmente formar um governo legítimo que restaure a democracia, a liberdade e a prosperidade na Venezuela. É isso, inclusive a situação política segue tensa por lá após essa reeleição muito contestada, né? O líder da oposição da Venezuela alerta para o aumento da escalada repressiva no país após a vitória de Maduro ser confirmada e proclamada. Maria Corina Machado acusa o governo de estar envolvido em 16 assassinatos e 11 desaparecimentos forçados, além de mais de 177 prisões arbitrárias só nas últimas 48 horas. Maria Corina ainda expressou solidariedade com as famílias das vítimas e disse que esses crimes não podem passar impunes. E a gente observa na imagem em destaque, para você que nos acompanha pela TV e também pelas plataformas digitais, você que está nos acompanhando pelas rádios espalhadas pelo Brasil, eu descrevo. É um vídeo que a gente até trouxe ontem, um comício, um pronunciamento de Maria Corina Machado para dezenas de milhares de venezuelanos em uma das principais avenidas de Caracas, mostrando a força da oposição em conseguir reunir muitas pessoas que apoiam, naturalmente, esse governo de mudança, a mudança na Venezuela, e que, em tese, votaram no candidato Edmundo Gonzalez Urrutia. Você, delegado Palumbo, essa é a informação, essa acusação de Maria Corina Machado, informações, claro, não oficiais, né? Uma apuração feita pela oposição, 16 assassinatos teriam sido cometidos pelos homens de Nicolás Maduro. Agora, isso naturalmente revela uma situação preocupante, né? Todas as forças policiais e forças armadas atendendo aos mandos e desmandos de Nicolás Maduro. A dúvida é, será que não haverá uma cisão? Desertores, militares e policiais que abandonariam a farda e se juntariam à oposição, delegado? Eu espero que sim. E a promessa do Maduro acaba se concretizando, porque isso já está tendo um derramamento de sangue. São 16 que eles conseguiram contar, mas eles estão agindo como bandidos, tanto é que estão usando, inclusive, balaclava, que é aquela capa que esconde todo o rosto, fica só os olhos de fora. Isso é atitude de criminoso, exceto alguns grupos de operações especiais, mas ali não é o caso disso, eles usam essa balaclava. É um absurdo isso. E o derramamento de sangue não vai parar por aí, não.
mais pessoas irão morrer, mais pessoas serão sequestradas e presas. Eu tenho absoluta certeza disso. Por isso, e cada vez que tem uma pressão, como ele fez agora, de colocar a polícia ao redor da embaixada argentina, isso é absurdo. A embaixada é território do país. Eles cortam a luz, como se estivesse numa rebelião, como se estivesse num caso de sequestro. É absurdo isso. O viés político e ideológico do Maduro passou por cima de toda a diplomacia. E por que passou? Porque ele é um ditador, porque ele não quer sair do poder, porque ele não aceita sair do poder e porque ele vai fazer de tudo para se manter no poder. Tá certo. Deixa eu passar para o Mota, porque tem dois destaques que eu acho que é importante que o Mota traga sua reflexão e análise. Mota, a oposição acusando o governo de Nicolás Maduro, a ditadura de Maduro, de 16 assassinatos, uma porção de pessoas feridas, também mais de 170 teriam sido detidas de forma ilegal. E, além disso, embaixada da Argentina cercada pelos homens de Nicolás Maduro. Mota. Candiato, e aí a gente tem que se perguntar quantas vezes na história a gente já viu isso. É importante a gente refletir, né? Porque o pensamento legítimo, socialista, marxista, ele é incompatível com a teoria do Estado democrático. Por quê? Por que é incompatível? Porque a democracia pressupõe a alternância de poder. Então, hoje, eu, que sou de direita, sou presidente. Amanhã pode ser uma pessoa de esquerda. Depois pode vir uma pessoa de centro. Depois vem um liberal. É assim que funciona. Mas, para os socialistas, o poder só pode ser ocupado por socialistas. É sempre assim. É simples assim. Então, como é que você pode jogar o jogo da democracia se você acha que os seus adversários políticos não são oponentes a serem vencidos, eles são inimigos a serem destruídos? E eu vou mais além, Candiato. Eu me arrisco até a dizer que isso já não se trata mais de uma questão de ideologia, de esquerda ou de direita. Isso tem mais a ver com uma espécie de religião. É uma seita. Porque essa turma, os marxistas, socialistas, progressistas, ou chame como você quiser, eles se consideram ungidos. É isso que o Maduro se considera. O Maduro e os amiguinhos dele, só eles têm direito de exercer o poder, porque só eles sabem o que precisa ser feito. E aí, para chegar ao poder, vale tudo. Imagine se para uma pessoa que se considera ungida, um ritual bobo como esse, chamado de eleições. Imagina, as pessoas vão lá, colocam no papel o nome de quem elas querem. Imagina se isso vai impedir o líder glorioso de continuar no poder. Agora, o que eu vou dizer agora é muito importante. Isso não quer dizer que o Maduro ou os seus coleguinhas ditadores, né, da Nicarágua, de Cuba, isso não quer dizer que eles, qualquer um deles, acreditem em uma palavra sequer dessas bobagens marxistas, socialistas. Isso, para eles, é apenas uma historinha útil, uma fábula, uma narrativa que eles usam para se manter no poder. É a justificativa perfeita. É isso que já aconteceu várias vezes na história, em inúmeros países, e é exatamente isso que a gente está vendo acontecer agora na Venezuela. Pois é, muita gente chegando aqui no programa Os Pingos nos Is. A gente está trazendo as principais informações, as atualizações, os comentários e reflexões dos nossos comentaristas. Há pouco, inclusive, o Luiz Felipe Dávila trouxe uma reflexão e ele elencou pontos importantes pensando numa virada, na saída de Nicolás Maduro. Porque muitos se perguntam, quando essas eleições vão acabar? Ok, o pleito foi no domingo, a proclamação da vitória aconteceu na segunda-feira, só que assim, a oposição e grande parte da comunidade internacional questiona o resultado das eleições. E o Luiz Felipe Dávila trouxe 3 pontos que para ele são fundamentais para acontecer uma mudança, uma reversão
desse resultado nas eleições na Venezuela. Dávila, eu disse que nós voltaríamos a esses pontos. Você, claro, fez um destaque inicial. Queria que você voltasse a esse ponto. Você falou num tripé, um tripé que para você é fundamental para pensar em uma mudança na Venezuela. Queria que você trouxesse mais uma vez essa reflexão e se aprofundasse nesses 3 itens. Pois não, Caniato. Eu disse que para mudar a situação na Venezuela, nós precisamos de um tripé. O primeiro tripé é a pressão popular, algo que está ocorrendo graças à coragem de Maria Corina Machado, de Edmundo Gonzalez, que mobilizam as pessoas. As pessoas estão indo às ruas, elas não estão com medo hoje da tirania de Maduro. E ontem mesmo, a imagem aqui que acabamos de mostrar, as ruas estão tomadas de apoiadores de Maria Corina Machado e de Edmundo Gonzalez. Então isso mostra que a população está mobilizada. E por que ela está mobilizada? Porque ela sentiu que ela foi roubada. Se 70% da população votou em Edmundo Gonzalez e sabe disso, porque não se esqueça que na Venezuela existe o voto eletrônico e o voto impresso, os dois juntos. Então o sujeito está com o canhotinho do voto que ele deu. Então por isso que o governo não consegue apresentar as atas, porque pode ter enorme discrepância entre o que foi fraudado pelo governo e o canhotinho que a pessoa tem, que ela votou em Edmundo Gonzalez. Por isso que Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez e a comunidade internacional vem pressionando para se apresentar as atas, porque não pode ter uma incompatibilidade gigantesca entre o voto verificado e o voto impresso, o voto das urnas eletrônicas. Então, assim, isto vai desmascarar a fraude da ditadura. Então, é muito importante, essa é a grande aposta que a oposição está fazendo. No momento em que essas atas forem apresentadas, mostra claramente que as eleições foram fraudadas e isso dá ao poder à oposição. O segundo ponto é a importância da comunidade internacional. Parte do desastre da Venezuela é fruto da omissão da comunidade internacional durante essas décadas de ditadura bolivariana. A comunidade internacional ignorou, cruzou os braços e não fez nada para ajudar os venezuelanos que defendem a democracia a virar esse jogo. E eu mencionei aqui o que aconteceu com o Guaidó. Em 2019, Guaidó, que era presidente da Assembleia Legislativa, foi reconhecido por 50 países como presidente oficial da Venezuela. Só que não adianta ter um reconhecimento e não fazer nada. Guaidó acabou sendo perseguido pela ditadura bolivariana e acabou sendo exilado. E hoje vive em Miami. Então, veja só que não adianta nada a comunidade internacional reconhecer um presidente e não ajudá-lo a permanecer no poder. Então, é muito importante que essa comunidade internacional esteja mobilizada, exigindo essas atas das eleições para realmente poder atuar e evitar que Maduro continue ao poder. E o terceiro ponto, a comunidade internacional precisa ajudar esse novo governo de Edmundo Gonzalez a pacificar o país e a voltar a instaurar a democracia e a liberdade num país que está sedento por democracia e liberdade e está cansado da miséria, da opressão e da destruição das riquezas nacionais que a ditadura bolivariana trouxe à Venezuela. Pois não, Dávila. Agora, delegado Palumbo, manifestação popular me parece fundamental nesse processo. Agora, parte do povo, ou a grande maioria do povo venezuelano, queria mudança, né? Eu fico imaginando a frustração de quem foi às urnas no domingo, registrou o seu voto no adversário de Nicolás Maduro, mas não viu a sua vontade ser respeitada. E aí acaba se deparando com aquele anúncio da Comissão Nacional Eleitoral, o TSE, lá da Venezuela, ratificando a informação da vitória de Nicolás Maduro com 51%. Enfim, mesmo assim, a população não pode se abater, né? Tem que continuar firme no seu propósito e conseguir, de todas as maneiras, promover essa mudança. Eu até faço um paralelo, viu, delegado Palumbo, com o convite feito ou a manifestação do governo da Costa Rica, oferecendo o país para Maria Corina Machado, mas nunca que ela vai aceitar isso nesse momento. Ela é parte dessa mudança, né? Ela, inclusive, representa a grande parte do povo venezuelano. Não poderia aceitar, inclusive,
essa oferta da Costa Rica. É mais ou menos por aí, delegado Palombo? Eu acredito que sim, né? A Maria Corina é uma mulher de extrema coragem, porque ela está enfrentando um sistema ditatorial, um sistema que é capaz de tudo, que sequestra, que prende, que manda fechar restaurante, que manda acabar com os empresários que vão contra, que persegue as pessoas. Então, ela é uma mulher de extrema coragem, não é qualquer um que teria essa coragem de Maria Corina. E outro ponto que a gente tem que levar em consideração, a frustração não é somente do povo que foi lá e votou, mas também do candidato. Edmundo Gonzalez, você imagina, você sabe que você ganhou, batalhou, foi duro, é difícil. Quem passou por campanha eleitoral sabe o tanto que é difícil uma campanha. A gente trabalha de segunda a segunda, de domingo a domingo, não tem descanso, dorme pouco, come mal, para buscar voto atrás de voto. E eles fizeram isso, porque a população já não estava mais aguentando. Aliás, não estão mais aguentando esse sistema. Tanto é que 94%, mais de 94% da população vive em extrema pobreza. E não vai melhorar. Agora, a pergunta que eu deixo aqui, né? Será realmente que se ele entregar as atas e for comprovado a fraude, ele vai entregar o poder? Acho muito difícil que ele entregue o poder ou então faça qualquer tipo de acordo para não ser preso. Eu acho muito difícil. Se ele entregar as atas, ele vai entregar atas falsificadas. Não sei como, não saberia dizer como, mas ele está numa sinuca de bico. Porque como que você vai falsificar isso? Né? E o governo brasileiro, né, segundo o ex-embaixador Rubens Barbosa, de Londres, falou que ele deu um tiro no pé praticamente. Errou 2 vezes, querer mandar observadores, mandar o Amorim, e agora falar que vai esperar a ata. Só que essa ata ela é controlada pelo chavismo, pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. É o chavismo que controla. E vai colocar o que eles quiserem, e não a realidade, e não a verdade. Pois é, Mota, queria também pedir sua análise sobre essa situação que envolve a frustração da população, mas a maneira como eles devem proceder diante desse cenário de indefinição, né? Porque se alguém fizer uma aposta comigo, eu tenho certeza que Nicolás Maduro vai apresentar atas que comprovem a vitória dele. Não sei como, mas vai dar um jeito, senão ele não teria sinalizado que topa entregar as atas. Queria ver ele entregar as atas imediatamente após a finalização do pleito, nas primeiras horas de segunda-feira, ou então na segunda-feira à tarde, quando foi proclamada a vitória. Agora, 3 dias depois, isso não me cheira bem, hein, Mota? É deboche, Caniato. Não há nenhuma outra explicação. Como eu disse, tem muito nessa história que a gente não sabe. Mas pelo que a gente sabe, pelo que a gente vê, é deboche. Um ditador como Nicolás Maduro só sai pela força. Pode ser uma força de uma revolta popular, isso já aconteceu em inúmeros países. Pode ser a força de um grupo político rival, mas isso não é o caso na Venezuela, né? Porque na Venezuela não tem um grupo político rival do Maduro organizado, armado, disposto a enfrentar Maduro, expulsar Maduro. Agora, pode ser também a força de outros países. Isso é possível, já aconteceu inúmeras vezes na história. Aí, nesse caso, o problema, ao meu ver, é a qualidade dos líderes ocidentais. Hoje nós temos uma safra péssima de líderes ocidentais. São pessoas que não têm convicções nem ideológicas, nem morais, são completamente subservientes a pautas justamente que fazem a festa do Maduro. Vamos lembrar, semana passada eu publiquei um artigo falando sobre a crise ambiental, na qual eu citava o Maduro. Vocês sabiam disso? O Maduro deu uma declaração dizendo que ele está comprometido na luta contra as mudanças climáticas. Ele pegou uma fala que caberia na boca de qualquer um desses nossos ministros aí. O Maduro está engajado na luta contra as mudanças climáticas, meus amigos. Então, isso não é uma brincadeira. O Maduro é procurado pelo Drug Enforcement Agency, a agência dos Estados Unidos de combate às drogas. Semana passada, o Elon Musk publicou de novo. O atual governo americano escondeu isso. Está bem escondido numa página lá. Você tem que navegar muito para achar, mas está lá.
uma oferta de uma recompensa de 15 milhões de dólares por Maduro. Está lá, o Elon Musk publicou na semana passada. A Venezuela tem assessores militares russos, iranianos, cubanos, quem sabe até norte-coreanos. Quem sabe quais são os segredos que se escondem na Venezuela? O Maduro faz tudo isso impunemente. E o que é que os estadistas, entre aspas, aqui da nossa região fazem? No máximo, um beicinho, uma cara feia para o Maduro. O único que teve coragem de dar nome aos bois, pelo que eu me lembro, me corrijam se eu estiver errado, foi Javier Milei, que chamou o Maduro de ditador ou coisa pior, né? O Maduro até disse que ia proibir que aviões argentinos passassem sobre o espaço aéreo. O que o Maduro está fazendo é jogando, ele está fazendo brincadeira com a cara dos líderes ocidentais. Ele está mostrando para os inimigos do Ocidente até onde eles podem ir. Porque aqui ninguém faz nada, fica todo mundo fazendo, né, enviando observadores, dando notas de protesto, exigindo atas eleitorais. Meus amigos, em que mundo nós estamos vivendo? Imagina, entra numa máquina do tempo, volta para a Europa por volta de 1935, 1936. Né? É o que a gente está vendo agora. Vamos exigir as atas eleitorais, né, da Itália, da Alemanha. Não é disso que se trata. O Maduro vai continuar fazendo o que ele está fazendo e, muito pior, até ele encontrar alguém que coloque uma barreira na frente dele. Como eu disse, eu não acho que essa barreira vai vir dos Estados Unidos nesse momento. Quem sabe, depois de outubro, dependendo das circunstâncias, porque eu também não acho que Maduro esteja no topo da lista de prioridades de um futuro presidente Donald Trump. Eu acho que tem coisas mais importantes na fila. Não, esse é um bom questionamento, Mota. Daqui a pouco a gente volta a tratar disso, porque muitos entendem que também não é interessante deixar Maduro livre, leve e solto por lá, porque há uma ligação histórica e também um alinhamento ideológico com China e Rússia, e isso poderia ser preocupante também para os Estados Unidos.